E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de redes neurais. Hoje eu vou falar sobre como ajustar os hiperparâmetros de uma rede neural. Como assim ajustar os hiperparâmetros de uma rede neural? A flexibilidade de uma rede neural também é uma desvantagem. A gente tem muitos hiperparâmetros. A gente pode escolher desde o tipo da rede neural, ou seja, como os neurônios estão conectados, e também questões como número de camadas, número de neurônios, função de ativação. Então, como que a gente define isso quando a gente vai construir a nossa rede? Bom, não existe nenhuma fórmula mágica que vai me dar o número de camadas ou o número de neurônios. Existem algumas ferramentas que podem ser úteis, como a gente pode fazer um grid search com validação cruzada, basicamente testar várias combinações de hiperparâmetros e obter os melhores resultados. Só que, como treinar leva um tempo considerável, pode levar um tempo considerável, isso consome muito tempo fazer essa validação cruzada. E a gente não vai explorar uma quantidade muito grande de conjuntos de hiperparâmetros. Talvez não seja a melhor solução. Também tem ferramentas como o Oscar, que é uma ferramenta que ela implementa algoritmos mais complexos que podem ajudar na busca de um bom conjunto de hiperparâmetros. Então pode ser útil para alguém que está fazendo uma rede neural. Eu não cheguei a utilizar, mas se você precisar lembrar disso, não faz mal. Pois é, como eu disse, não existe nenhuma fórmula de como ajustar os hiperparâmetros, mas existem alguns conceitos que a gente pode considerar quando a gente estiver construindo a nossa rede neural. Começando por camadas ocultas. Quantas camadas ocultas eu vou utilizar na minha rede neural? Em vários problemas, é possível, com uma única camada oculta, obter resultados razoáveis. Esse fato convenceu os pesquisadores que não havia necessidade de pesquisar redes neurais profundas por muito tempo. Só que foi ignorado que redes neurais profundas possuem uma eficiência de parâmetro muito maior que as redes neurais rasas. Lembrando, redes neurais profundas são redes neurais com muitas camadas. As redes neurais profundas acabam por usar exponencialmente menos neurônios que as redes neurais rasas. Elas podem modelar funções complexas e tornam o treinamento muito mais rápido porque a gente não tem um número tão grande de neurônios. Então, para a gente ter uma ideia dessa eficiência de parâmetro, bora fazer uma analogia. Imagina que a gente foi convidado a desenhar uma árvore utilizando algum software. Só que a gente não pode utilizar o copy and paste, a gente não pode utilizar o copiar e colar. Então a gente tem que desenhar cada árvore individualmente, o que leva um tempo considerável. E se em vez disso a gente pudesse desenhar uma folha e depois copiar e colar essa folha até formar um galho, depois copiar e colar esse galho até formar uma árvore, e depois copiar e colar essa árvore até formar uma floresta. A gente terminaria muito mais rápido. Essa é uma analogia entre redes neurais rasas e redes neurais profundas. Existe uma eficiência de parâmetro aí. Isso é possível porque muitas vezes os dados são organizados de maneira hierárquica. Por exemplo, a gente tem um conjunto de estruturas de baixo nível que a gente pode modelar para combinar estruturas de médio nível que a gente pode modelar para formar estruturas de alto nível. As redes neurais densas utilizam vantagem desse fato. Por exemplo, as camadas ocultas inferiores, ou seja, as camadas ocultas, as primeiras camadas da rede, estão pouco depois da camada de entrada. Elas modelam estruturas de baixo nível. Como assim? Segmentos de linha e a sua orientação. Nas camadas ocultas intermediárias, as camadas ali no meio da rede, elas combinam essas várias estruturas de baixo nível para formar estruturas de um nível intermediário. Por exemplo, a partir de vários segmentos de linha, eu consigo formar um olho, uma boca, um nariz. E nas camadas ocultas de alto nível, as camadas ocultas que modelam estruturas de alto nível, ou seja, do final da rede, perto da camada de saída, elas modelam essas estruturas de médio nível e formam estruturas de alto nível. Por exemplo, a partir de uma combinação de olhos, bocas e nariz, eu consigo modelar um rosto. Esse é um exemplo de como os dados são, muitas vezes, podem ser encarados de maneira hierárquica e como as redes neurais densas utilizam essa vantagem. E essa arquitetura hierárquica também não ajuda só as redes neurais densas a convergir mais rápido, ou seja, a treinar, fazer um treinamento mais rápido, como também melhora na capacidade de generalizar para novos conjuntos de dados. Como assim? Generalizar para novos conjuntos de dados. Imagina o seguinte problema: a gente tem um modelo de detecção de rosto, ou seja, a gente tem uma rede com as suas várias camadas
que conseguem detectar um rosto. E a gente quer fazer um novo modelo agora para detectar o penteado. A gente pode reutilizar as primeiras camadas do nosso modelo para rosto. Por quê? Porque as primeiras camadas do nosso modelo para rosto, elas estão treinadas para estruturas de nível como segmento de linha e essa orientação e segmentos de linhas intermediários, como por exemplo, ela está treinada para detectar olhos, bocas e narizes. E isso pode ser útil no nosso modelo de detecção de. Pode não, isso vai ser útil no nosso modelo de detecção de penteados. Porque a partir de uma detecção de uma cabeça, de um rosto, já fica fácil encontrar o penteado. Nossa rede já consegue, a partir dessa combinação de estruturas de olho, boca e nariz, combinar e obter o penteado. Eu posso utilizar no meu modelo de detecção de penteados para depois só treinar as últimas camadas para detectar o penteado a partir da combinação desses modelos de olho, testa, orelha. Então eu economizo um tempo aí. Por quê? Porque eu tenho que treinar os últimos parâmetros, as últimas camadas da minha rede. Isso é aplicável para uma gama de problemas, em que eu já tenho uma rede treinada, e eu posso simplesmente pegar as camadas iniciais dessa rede, utilizar no novo modelo e só redefinir as camadas finais para detectar, para criar um novo modelo. Então, como que a gente pode definir quantas camadas utilizar na nossa rede? A gente inicia um modelo com algumas camadas, algumas conto uma ou duas. Se seu problema for simples, por exemplo, algo matemático como detecção de uma função de uma reta, que é um problema bem simples, ou a largura de uma orquídea a partir de uma tupla, ou algo assim, é um problema simples isso, entendeu? Poucos parâmetros, o dado é bem simples, poucas camadas talvez seja a solução. Para problemas mais complexos, a gente vai aumentando o número de camadas. Problemas muito complexos, como classificação de imagem, reconhecimento de fala, exigem algumas dezenas de camadas e uma grande quantidade de dados. Então aí já é comum fazer o processo de reutilizar camadas de outros modelos que já foram treinados para executar tarefas semelhantes. O treinamento é mais rápido e vai consumir muito e vai exigir muito menos dado. Agora, como ajustar os neurônios da nossa rede? Na camada de entrada e na camada de saída é simples. O número de neurônios da camada de entrada vai ser definido pelo dado de entrada. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o seguinte problema. Eu quero classificar o dígito a partir de uma imagem. Ou seja, eu tenho várias fotos de números entre 0 e 9. Essas imagens são em preto e branco. Ou seja, se é branco é 0 e se é preto é 1, não tem mais informação que isso. Essas imagens são 28 por 28. Ou seja, multiplicando 28 por 28, 784, a gente tem a quantidade de neurônios que a gente precisa numa camada de entrada. Por que a gente precisa disso? Porque a nossa camada de entrada é responsável por receber os dados, simplesmente não tem processamento. Então, para poder receber os dados, a gente precisa que a nossa camada de entrada seja adaptada para os nossos dados de entrada. Na camada de saída, ela é definida pela quantidade de possibilidades de resposta que eu tenho. Por exemplo, no problema de classificação de dígito a partir do conjunto de fotos, eu tenho dígitos entre 0 e 9, ou seja, todo o meu conjunto de dados, toda a minha base de dados tem imagens entre 0 e 9. Eu tenho 10 tipos possíveis de resposta. Então, na minha camada de saída, eu vou ter 10 neurônios, cada um representando qual dígito. Isso está voltando mais para o problema de classificação. Para um problema de regressão, eu poderia ter só um neurônio. Ou mais, dependendo de como está funcionando essa regressão. Por exemplo, num problema de localização de objetos em uma imagem, geralmente é um problema de regressão, porque eu quero encontrar uma posição numa imagem, ou seja, é um número, não é uma classificação. Não estou limitado a um conjunto de classes. Nessa regressão, geralmente, ela possui a camada de saída com 4 neurônios, cada um representando a localização de cima, de baixo, direita e esquerda do objeto da imagem. Tá, e como funciona agora o número de neurônios de como a gente pode definir o número de neurônios das camadas ocultas? Uma prática comum é deixar em forma de funil, ou seja, as primeiras camadas, as camadas inferiores,
possuem muitos neurônios e à medida que a rede vai se aprofundando, cada camada vai ter menos dados. Menos dados não, desculpa. Menos neurônios. Isso não é tão comum agora. O que a gente pode fazer também é deixar que toda camada oculta tenha a mesma quantidade de neurônio. Porque assim eu não tenho que regular a quantidade de neurônio por camada. Eu regulo de todas as camadas ocultas da minha rede, o que é mais simples. A gente pode, a partir de um número definido de camadas, definir o número de neurônios e ir aumentando esse número de neurônios até que a nossa rede comece a sobreajustar. Comece a sobreajustar, fique viciada nos dados de treino. Outra abordagem também conhecida é usar um número considerável de neurônios, um número grande de neurônios, e parar o treinamento antes de ter esse sobreajuste, ou seja, esse vício da nossa rede nos dados. E essa abordagem é chamada de calça elástica. Então aqui a gente tem duas dicas, dois conselhos quando a gente for definir o número de neurônios. A gente pode definir todas as camadas ocultas com um número igual de neurônios, porque assim a gente controla só um hiperparâmetro, que é mais simples. A gente também pode usar o conceito de funil, ou seja, as camadas inferiores também possuem muitos neurônios e a gente vai diminuindo. E também tem essa outra abordagem, né, de definir um número, muitas camadas e muitos neurônios, e antes da nossa rede se viciar, antes dela começar a ter overfitting, um sobreajuste, a gente antecipa o treinamento. Quando a gente está treinando, a gente vai ver que a gente tem em tempo real a acurácia de cada passo, de cada step que a gente chama. E a gente sabe que a nossa rede está viciada quando está 100% de acurácia na base de treino continuamente. Agora, a função de ativação. Na maioria dos casos, a gente pode usar a Relu ou alguma variante da Relu. A Relu ela é rápida, calculado que as outras funções de ativação. Então a gente tem essa vantagem, que é considerável. Velocidade é uma vantagem muito boa na hora de se treinar redes neurais. A Relu ela tem essa desvantagem para valores negativos. Tem a variante dela ali, que é Relu, que ela começa, é uma variante da Relu que considera valores negativos. Agora, para outros casos, por exemplo, para problemas de classificação na camada de saída, a gente geralmente utiliza Softmax. Ela é útil para problemas de classificação mutuamente exclusivos. E para tarefas de regressão, a gente pode simplesmente não usar nenhuma função de ativação. Então, essa é uma ideia superficial de como a gente pode fazer um tuning ajustado aos hiperparâmetros da nossa rede neural. Tendo em mente esses conceitos de camada oculta, de neurônios, de função de ativação, a gente, em vez de ficar testando aleatoriamente vários hiperparâmetros aleatórios, sem nenhuma bússola, sem nenhum norte, a gente pode ter isso como norte, alguns conceitos que já excluem ou já limitam os hiperparâmetros da nossa rede para uma quantidade menor. E a partir dessa quantidade menor, a gente vai testando. Não tem como a gente não testar. É muito improvável que a gente construa uma rede de primeira e simplesmente fique satisfeito com esse resultado. Mesmo que seja bom, tem como a gente melhorar. Considerando dado que a gente geralmente vai construir mais que o modelo, quando a gente tiver um problema para resolver com redes neurais, é útil ter esse norte de como começar, de como escolher alguns hiperparâmetros, ou como modelar a nossa escolha de hiperparâmetros. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Nosso curso está chegando ao fim, eu acho que tem mais uma ou duas aulas. E vejo você na próxima aula. Obrigado.